1 Samuel, capítulo 3. Tenha paciência que eu vou ler o texto todo. Diz assim: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, ou era rara, dependendo da sua tradição, e não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli, que era o sacerdote, deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, porque ele não podia mais ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel, e disse ele: Eis-me aqui, versículo 5, e correu ele a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não, eu não te chamei, não te chamei eu, volta a deitar. E Samuel foi e deitou-se. E o Senhor tornou a chamar Samuel outra vez. E Samuel se levantou e correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei, meu filho, volta a deitar-te. E porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Porém agora Eli entendeu que o Senhor estava chamando o menino. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar, e há de ser que se ele te chamar, você falará: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E então Samuel foi e se deitou no seu lugar. E então veio o Senhor e pôs-se ali e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis que eu vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvir lhe tinirão ambos ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos execráveis, ou seja, coisas terríveis, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será tirada a sua iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de alimentos. E Samuel ficou deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém, ele temia Samuel relatar essa visão a Eli. E então chamou Eli a Samuel: Samuel, meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Qual é a palavra que o Senhor te falou? Peço-te que não me encubras nada, assim Deus te faça, e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas a que ele te falou. E então Samuel lhe contou todas aquelas palavras, nada lhe encobriu. E disse ele: Ele é o Senhor, faça o que bem parecer aos teus olhos. Eu vou encerrar aqui. E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Amém? Põe a mão no coração, vamos orar. Senhor, fala conosco nessa noite. Usa, Senhor, a minha vida com sabedoria, com graça, com unção. Dê-me as palavras certas, ó Deus, e que o teu povo também esteja com o coração aberto
para receber a tua santa e preciosa palavra, e que essa noite seja uma noite de renovo, de transformação, e toda honra e toda glória seja dada somente a ti, em nome de Jesus, amém. Querido, esse texto está falando do chamado de Samuel. Samuel tinha apenas 12 anos de idade, e o Senhor já o estava chamando. E o que eu gosto no texto é que Deus chama ele uma vez, ele não entende. Deus chama ele a segunda vez, ele não entende. Deus chama ele a terceira vez, ele não entende. E Deus vai chamando até ele entender. E eu sei que nessa noite aqui, eu sei que tem gente que Deus está chamando ele para o ministério faz tempo. Eu sei que nessa noite aqui, tem gente que Deus já está convocando ele para uma obra. Deus está chamando ele uma, Deus está chamando duas, Deus está chamando três. Você ainda está fazendo de bobo, mas Deus não desistiu de você. Deus vai falar uma, Deus vai falar duas, Deus vai falar três, e Deus não vai parar de falar até a hora que você ouvir e saber que é Deus que está falando contigo. Olha, meu irmão, fala com raiva para o irmão, é com você que Deus está falando. Para o irmão que está do outro lado, é com você. Deus, quando tem uma obra na vida de alguém, Deus não desanima dessa pessoa. E vou dizer mais, irmãos, Deus tem paciência com a gente. Quando eu entrei numa igreja evangélica uma vez para passear, que eu não era crente, eu fui lá só para ver o culto, eu não estava nem com a Flávia ainda. Levantou-se um profeta lá no meio da igreja, e ele apontou o dedo para mim. Não sei o que ele falou, não me pergunte, mas ali já era uma confirmação que Deus já estava me levando para o ministério. Aí Deus foi usando pessoas, Deus foi falando com alguém. Um dia eu estava lá no Rio de Janeiro, numa vigília, 10 horas da noite, o culto acabou 4 horas da manhã. Aí, meu irmão, veio um pastor lá, orou comigo, falou tudo da minha vida. E isso demorou-se quase uns 2 a 3 anos para eu me converter. Porque Deus tem paciência, meu irmão. Quando você ainda não tem uma experiência com Ele, Deus tem paciência. Deus não desiste. Deus não gosta de gente temoso. Temoso Deus não gosta, né? Temoso não. Pergunta para o irmão, você é temoso? Temoso não. Quem aqui é pescador? Eu não. O pastor Laí é pescador. O William falou que é pescador. O Jefinho é pescador. Olha o que o pescador faz, olha para mim. Ele pega a isca, coloca no anzol e joga. Puf. Aí a isca faz assim, Puf, entrou dentro da água. O peixe vai e faz assim, puf, mordeu. Meu irmão, depois que mordeu, já era. Se o peixe for temoso, o peixe vai querer lutar. Aí o peixe está fisgado, ele começa a latejar. O pescador experiente, ele não vai brigar com o peixe, vai cansar o peixe. Aí ele dá linha. Aí o peixe vai, Ele acha que está livre, né? Mas o pescador deu linha. Quando chega uma hora, o pescador puxa o freio e trava. Aí o peixe faz assim, Aí começa a nadar em círculo, assim, Se o peixe for mais temoso, aí o pescador sabe que o peixe está cansado, está sangrando, aí ele começa a puxar. Aí o peixe sangrando, cansado, mas que vai chegar na mão do pescador, vai. Pastor, o que isso tem a ver? Jesus já te fisgou faz tempo.
Sabe por que você veio aqui hoje? Você está fisgado, meu amigo. Se você for querer ser teimoso, Jesus vai dar linha. Tem peixe que é teimoso. Não vou servir a Jesus não, vou para o mundo. Jesus dá linha. Só que chega uma hora que Jesus fala, basta, puxou o freio. Aí a vida do camarada começa a andar em círculo. Tudo está atrasado, nada vai para frente, nada melhora. E se o camarada for mais teimoso, Deus disse, basta, agora vem. Meu irmão, eu como pastor um tempo, o que eu já vi de gente chegar na igreja sangrando, ferido, arrebentado, mas que chega na mão de Jesus, chega. Você vai chegar na mão de Jesus, você vai chegar. Sabe por quê? Não é porque Deus é ruim não, meu irmão. É porque Deus te ama tanto. Deus tem um amor tão grande por você, que Ele prefere te trazer aqui ferido, sangrando, do que deixar você morrer lá fora. Deus está chamando você. Deus está chamando alguém aqui hoje. Você crê nessa palavra que Deus está te chamando? Deixa de ser teimoso, né? Ó, põe no versículo 1 para mim. Até que Samuel, Deus está chamando ele. Preste atenção aqui agora, por favor. Samuel, olha aqui, ó, servia ao Senhor. O que Samuel fazia? Servia. Hoje em dia, querido, o que a igreja mais está precisando são de servos. Servos. Hoje em dia ninguém quer ser servo. Sabe o que a gente quer ser? Pastor, apóstolo, cantor, diácono, vice-querubim, apóstolo, vice-deus. Todo mundo quer isso. Servos nós estamos em falta. É o que mais tem. Até eu morro de rir, por exemplo, no Facebook. Eu tenho Facebook. O que está lá? O Wallace Ribeiro. Tem gente que põe cantor fulano de tal, apóstolo fulano de tal. Meu irmão, para que essa necessidade de título? O que o título faz? Se você lê a carta de Tito, Paulo diz assim, ó, eu Paulo, ele fala, eu Paulo, servo de Cristo, e depois ele diz, apóstolo. Sabe o que Paulo estava me ensinando ali? Você tem que ser servo, antes de ter um título. Tem gente que o título estraga ele. Ele era uma bênção, chegava cedo, participava de culto, adorava a Deus, chorava, até que recebeu um título. Agora, acabou. Eu sempre falo, Senhor, o dia que o PR, antes do Wallace, fizer mal a mim, tira o PR, tira o pastor. Porque eu não quero ser pastor somente, eu quero ser servo de Cristo. Servo é aquele que serve. A palavra servo no grego, sabe o que significa? Rupereta. Fala comigo. Rupereta. Fala vocês. Rupereta. Só os homens. As mulheres. Toda a igreja. Rupereta. Pastor, o que é rupereta? Você já viu aqueles filmes antigos que tinha aqueles navios grandes? O navio naquela época não tinha motor. Sabe como que o navio funcionava? Vamos supor, aqui é o navio, esse púlpito. Aqui em cima ficava um comandante, né, o tal. Embaixo do navio, aqui embaixo no casco, ficava um monte de escravo.
Aqui tinha os remos, e os escravos eram chamados ruperetas, e eles remavam para o barco andar. Ficava alguém batendo um bumbo assim, ó, bum, 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 bum. Cada bum, o rupereta tinha que remar. Por que tinha o bum, bum? Para todo mundo não perder o compasso. Porque o rupereta, preste atenção, o servo, o rupereta, ninguém vê, mas é ele que faz o navio andar. Você sabe quem é servo de Cristo? Não é aquele que aparece. Às vezes você me vê aqui, o pastor Wallace, pastor, a sua igreja está cheia. Primeiro, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Segundo, quem faz a igreja crescer não sou eu sozinho. Irmão, eu tenho um tanto de servo aqui, ó. Tem gente que nunca subiu no altar, está quietinho, mas está fazendo a igreja andar, remando. O rupereta não é aquele que aparece, não, é aquele que faz o barco andar. Ele não está preocupado com glória, porque quando o navio chega, quem recebe a glória não é o rupereta, quem recebe a glória é o comandante. Meu irmão, aqui na igreja, quem recebe a glória não somos nós, quem recebe a glória é o comandante, que é Jesus. Nós somos os ruperetas. Nós somos os ruperetas. O rupereta, ele tem, olha para mim, não perde não. O rupereta tem que remar de acordo com a batida. Pum, 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 pum. Sabe por quê? Primeiro, se ele remar errado, sobrecarrega alguém. Você sabia que tem gente na igreja? Tem um grupo quase morrendo de remar, e o outro escorado no remo. Vamos, rema. Se você parar de remar, outro irmão vai ter que remar para você. O rupereta tem que remar, meu irmão. Deus está dando compasso, vai. E tem gente que é o contrário, ó. Está todo mundo remando para frente e o miserável remando para trás. Tem rupereta de tudo quanto é jeito. Meu filho, você não foi chamado para remar para trás, não. Você foi chamado para remar para frente. A glória de Deus está se manifestando nessa igreja, porque aqui tem servos. Uma vez eu vi uma história linda, pastores. Havia uma grande igreja em São Paulo. Escute isso aqui que é chique. A igreja, irmãos, tinha um coral lindo. Mais de 1000 pessoas. Toda vez que o coral apresentava, o pessoal chorava. E um dia chegou uma velhinha de 70 anos, chegou para o regente do coral e disse assim, eu queria participar do coral. E o regente pensou, essa senhora, 70 anos, isso não deve cantar nada. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte, senhora, espera uns 6 meses. Aí era 6 meses? Nesses 6 meses a senhora vai orando. Tá bom. Quais os dias do ensaio aqui do coral? Aí ele, terça e quinta. Então tá bom. Aquela senhorinha vinha, todos os ensaios, o coral ensaiando, e a senhorinha ficava sentada no banco. Toda vez que o coral iria apresentar, aquela senhorinha no banco. Antes de 6 meses, aquela senhorinha morreu. Dentro de pouco tempo, irmão, o coral virou uma bagunça. Os irmãos discutindo, um querendo aparecer mais que o outro, uma confusão, até que o coral teve que dar uma parada. Aí o pastor, preocupado com aquilo, foi falar, e orou, Senhor, o que aconteceu com esse coral? Por que o coral morreu? O que houve, Senhor? Aí Deus falou com ele à noite em sonhos. Deus deu um sonho para ele e mostrou aquela senhorinha sentada. Aí Deus falou assim, você sabe aquele coral? Sei, Senhor. Ele só estava de pé por causa daquela senhora. E no sonho ele falou, Senhor, mas espera aí, essa mulher nunca cantou? Aí Deus disse, é verdade. Aquela mulher no coral, ela nunca cantou, mas ela era intercessora.
Enquanto vocês cantavam, ela estava lá: Senhor, usa eles, Senhor, repreende o mal, Senhor, abençoa aquele coral. Aquela mulher, Deus falou, ela é igual à raiz de uma árvore, que não aparece, mas é a raiz que sustenta ela. Aí Deus falou: vocês fizeram uma covardia com ela, não deixaram cantar pela idade, mas ela continuou sendo serva. Meu irmão, enquanto eu estou pregando aqui, tem dia, meu irmão, que o fogo cai, vidas são salvas. Você acha que é por causa de mim? Claro que não, irmãos. Enquanto eu estou pregando aqui, tem um grupo que ora pela minha vida, tem um grupo que fica pagando preço sentado aí, tem um grupo que está fazendo a obra. Sabe por quê, meu irmão? A igreja não é feita só de quem sobe no altar, não. A igreja é feita dos servos de Deus, que estão aqui para trabalhar, que estão aqui para fazer a obra de Deus. Quem aqui quer ser servo de Deus? Mas veja bem, ser servo de Deus não é tão fácil assim. É aqui que eu quero ficar um tempinho hoje. Esse sermão aqui não vai dar para terminar hoje, tá? Mas olha por que ser servo é tão difícil, irmãos. Vamos aprender com Samuel, pode deixar aqui mesmo. As características de um servo bom. Primeiro, o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muito valia naqueles dias, e não havia visão manifesta. O que isso quer dizer? Naquela época, irmãos, Deus estava em silêncio. Por quê? O sacerdote era Eli. Ele era um homem bom, mas os filhos dele pegava as ofertas de Deus, roubava, pegava as mulheres e faziam sexo com ela dentro da igreja. Olha que bagunça. E sabe por que Deus ficou bravo com Eli? Eli, vendo os filhos dele fazendo tudo errado, Eli não fala nada. Aquela época, gente, era uma época de decadência espiritual. Era uma época de frieza. E hoje em dia também, meu irmão. Por que é tão difícil ser servo? Porque nós estamos vivendo uma época de frieza espiritual. Hoje, para você trazer o povo para a igreja, irmão, é uma luta. Se você não fizer uma campanha, se você não prometer milagre, tem gente que não vem. Traz um pregador de fora, traz uma banda famosa, a igreja lota, porque nós vivemos tempo de frieza, que os pastores têm que dar cambalhota para trazer o povo para a igreja. Ah, que saudade daquela época, irmão. Do evangelho de 40, 50 anos atrás, a gente não tinha data show, a gente não tinha bateria, a gente não tinha guitarra, a gente não tinha teclado, ninguém tinha técnica vocal, pessoal cantava desafinado, os pregadores antigos, nem o português falava direito, era senhor e pastor e falava tudo errado, mas o povo vinha à igreja com amor, o povo tinha prazer de estar na casa de Deus, não precisava de campanha, não precisava de nada. O povo vinha aqui, não era para o entretenimento, o povo vinha aqui por causa de Deus e da sua gloriosa palavra. Que Deus traga esse avivamento de novo. A minha oração é que Deus traga esse avivamento de novo, irmãos. A gente trazer um cantor famoso, trazer um pregador de fora e brotar gente até nessa caixa aqui, eu não fico alegre com isso não. Eu fico feliz, é num culto igual de sexta-feira. A igreja não está lotada não, tá bom, mas tem um grupo aqui muito bom. Você não veio aqui por causa de cantor famoso, você veio aqui por causa de Jesus Cristo. Hoje tem igreja para tudo. Se é gay, tem igreja para você. Se é lésbica, tem igreja para você também. Você rouba, tem igreja para você também. Hoje em dia, irmão, está uma bagunça. Está uma bagunça. Frieza espiritual. Declínio espiritual.
Eu já vi cada coisa, irmão, você não faz ideia. Tem um pastor que é meu amigo, cantor dele, terminou o culto, uma moça chegando na igreja nova, quero te conhecer. Que bom. Depois do culto a gente poderia sair para comer uma pizza? Claro. Você vai no meu carro? Vou. Sentou no carro dele, terminou o culto e saindo, ele embica o carro para o lado do motel. Aí a menina nova na fé: onde é que você está me levando? Ai, aonde? Aqui? Mas é só para a gente conversar. Ela vai conversar com a sua mãe, vira o carro e vão embora. Uma ímpia corrigindo o crente. Olha o mundo que nós estamos hoje. Olha que confusão. Um declínio. Mas olha para mim. Mesmo vivendo num tempo de declínio, Samuel servia ao Senhor. Pode ter pecado, pode ter erro, pode ter esfriamento, porque diz a Bíblia que nos últimos dias o amor de muitos se esfriariam. É verdade. Hoje em dia as pessoas estão saindo, hoje em dia as pessoas estão esfriando, mas diz a Bíblia também em Joel, pastores, que nos últimos dias também o Senhor derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. Tem esfriamento, mas também tem uma geração do avivamento, tem uma geração que quer Deus, tem uma geração sedenta pelo Senhor. Eu não quero fazer parte da geração, meu irmão, do esfriamento, não. Eu quero fazer parte da geração do avivamento. Olha outra coisa que eu gosto em Samuel. Ele servia a Deus, mesmo, olha para mim, vivendo com os filhos de Eli. Os filhos de Eli adulteravam. Os filhos de Eli não temiam a Deus, Mauro. Os filhos de Eli se prostituíam. E Samuel convivendo com eles. Mas ele disse: eu não. Se você quiser roubar, você rouba. Se você quiser esfriar, você esfria. Se você quiser adulterar, adultera. Eu não. Sabe o que eu gosto nele? Não é porque todo mundo faz que eu vou fazer. A minha vida com Deus não depende do outro. A minha vida com Deus não é porque o fulano está fazendo que eu vou fazer. De jeito nenhum. Olha por que Samuel é tão maravilhoso. Mesmo convivendo com pessoas erradas, ele ainda continua fiel. Você é de acordo com o meio que você vive? Pergunta para o irmão: você é de acordo com o meio que você vive? Só para o sono ir embora, só para você prestar atenção. Meu irmão, tem gente que é igual o chuchu. Chuchu tem gosto de quê? Nada. Põe o chuchu no arroz, ele tem gosto de? Põe o chuchu na carne, ele tem gosto de? Tem gente que é igual chuchu. Ele é de acordo com o que está perto dele. Tem crente, irmão, se ele tiver com um crente, Pai do Senhor, como é que está, varão? Deus te abençoe, carrega a Bíblia. Mas se está perto do mundo, e aí, my brother, como é que tá? E aí? Peraí, poxa. Você não tem que ser igual o chuchu não, meu irmão. Você tem que ser igual o pimentão. Quem gosta de pimentão aí? O troço para dar sabor é aquilo, não é? Você põe o pimentão no arroz, o arroz fica com gosto de pimentão. Você põe o pimentão na carne, a carne vai embora, fica com gosto de pimentão. E o crente tem que ser assim. Em qualquer lugar que eu chegar, se tiver tristeza, se tiver pecado, se tiver trevas, na hora que eu colocar o pé, o pimentão chegou, a glória de Deus vem junto, a presença de Deus se manifesta, porque eu estou cheio da presença de Deus. Samuel é assim. Samuel não é produto do meio não, meu irmão. O que eu gosto lá no livro de Cantares, olha o que Salomão diz: a minha amada, preste atenção aqui, ela é como um lírio no meio dos espinhos.
Isso aqui eu tenho uma mensagem linda. Nunca trouxe aqui, qualquer dia eu prego. Espinho, fere, machuca, feio. Lá no meio dos espinhos está o lírio. Você já viu um lírio? Bonito. Tem lírio que é branco, exalando perfume. Posso estar rodeado de espinho, mas eu não sou espinho, eu sou lírio. Tem gente que só porque está no meio de espinho, vai virar espinho. Não, senhor, eu não. Quando eu me batizei, tinha uma moça que batizou comigo. Está gravando, mas eu vou falar. O nome dela é Sidneia. É você mesmo, Sidneia. Se estiver ouvindo, tá bom. A Sidneia, ela se batizou junto comigo. Só que aí ela sumiu da igreja. E o meu pastor foi fazer visita. Eu falei, pastor, posso com o senhor? Eu quero aprender como é que faz visita. Pode. Chegou lá, a irmã falou, pastor, sabe por que eu saí da igreja? O pastor, por quê? Porque a igreja esfriou. A igreja, aquela conversa de sempre. A igreja perdeu o amor. A igreja perdeu o poder. E ela foi falando mal da igreja. Aí eu falei, pastor, deixa eu falar, pastor, deixa eu falar. Falei, pode. Falei, irmã, peraí. Eu me batizei junto com você. Estou na mesma igreja que a senhora. O seu pastor é o meu pastor. Os irmãos que estão lá são os meus irmãos. O culto que a senhora participa, eu participo também. Irmã, eu não estou vendo isso não. Eu não estou vendo isso. Para mim o pastor continua uma bênção. Para mim a igreja continua cheia do Espírito Santo. Para mim os irmãos estão uma beleza. Agora, sabe qual que é a diferença, irmã? É porque você tem enturmado com um grupo lá que eu conheço. O grupo lá é um grupo que quer que a igreja não anda. A senhora fica andando com esse povo aí. Olha como é que está a fé da senhora. Agora eu estou vindo para a igreja, meu irmão. Eu estou vindo para adorar. Eu estou vindo para andar, meu irmão, com quem quer me fazer bem. Agora, se você for andar só com quem fala mal de igreja, de pastor, do evangelho, dentro de pouco tempo a sua fé está minguada. Mas anda com pessoas cheias do Espírito Santo. Anda com gente que é servo de Deus para valer. Você vai ver aonde Deus vai te levar. Porque Samuel, mesmo convivendo com os filhos de Eli, continuou servindo a Deus de verdade. Aplauda o nome do Senhor. Outra coisa em Eli, e eu vou terminar, vem aqui para mim, hoje não tem um teclado, pode ser o da guitarra. Samuel, meu irmão, ele conseguiu ser servo de Deus. Olha para cá que é a conclusão agora da primeira parte do estudo. Ele conseguiu ser servo de Deus, mesmo quando Deus não falava nada. Você viu aqui, ó, Deus não falava, e ele continuou servo. Por favor, gente, escute isso aqui. Tem gente que quer que Deus apareça para ele todo dia. Eu sirvo a Jesus há tantos anos, dá para contar as vezes que Deus falou comigo direto. Agora tem gente que não. Ele quer profecia. Ó, tem um profeta lá no tal. Então vão lá no profeta que Deus tem que falar comigo. Agora tem um culto, tem outro. Então vão lá. Ah, tem um. Meu irmão, peraí, poxa. Que isso? Você vai ficar igual um menino correndo atrás de profecia? Que é isso? Que igreja criança é essa? É só vir um pastor de fora, faz uma fila lá. Sabe o que esse povo quer? Ele quer que o pastor de fora, né, ou revele. Oh, gente, o evangelho é tão simples. Deus não tem que ficar falando o tempo inteiro. Porque diz a Bíblia, em Números, que o Senhor não é filho do homem, para que se arrependa. Havendo ele dito, não cumprirá? Deus falou que está comigo, pronto, acabou.
Deus falou que eu sou mais que vencedor, pronto e acabou. Deus falou que vai salvar minha casa, pronto e acabou. Deus falou que a vitória vai chegar, pronto e acabou. Não preciso de ficar o tempo inteiro, irmão. Você já usou o GPS no carro? O GPS é assim, você calcula a rota. Eu quero chegar lá, ó. Aí o GPS fala assim, ó, ponto 150 quilômetros. Aí você vai. A rua é aqui, preste atenção. Se você fizer isso aqui, o GPS vai falar. Recalculando, não é assim? Recalculando. Aí ele te dá uma nova rota, aí você vai. Aí você vai. Meu irmão, enquanto você está no caminho certo, o GPS não fala. Se você errar, o GPS vai falar. O que você quer dizer, pastor? Simples. Se Deus não está falando nada, é porque você está na direção certa, querido. Se Deus não está confirmando, é porque Ele está provando. Se você fizer uma besteira, se você errar, pode ter certeza que Deus vai falar contigo de uma maneira ou de outra. Porque Deus não quer que você perca o caminho. Deus não quer que você erre. Deus falando ou não falando, eu vou continuar servindo a Deus. Você quer continuar servindo a Deus assim? Eu sei que tem gente aqui, escute bem, irmão, deixa eu te falar algo. Tem dia que você vem para o culto, tem dia que pode mandar todo mundo embora, parece que a palavra é só para você. É verdade ou não é? Tem dia que fala, pera gente, esse pastor sabe a minha vida. Agora tem dia, parece que a palavra não é para você. O pastor está falando de A, eu estou vivendo em D, não tem nada a ver. Mas querido, a palavra de Deus não volta vazia. Se você estiver atento, uma frase da mensagem só, uma frase pode ser o que Deus queria falar contigo. Por isso que a gente tem que vir para a igreja, irmãos, com o coração aberto. Porque Deus, apesar das nossas lutas, escute bem, apesar das nossas lutas, Ele ainda continua nos amando, Ele ainda continua nos guiando, e eu quero continuar servindo a Deus, mesmo que Ele não fale nada. Você está enfrentando luta? Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não está te respondendo. Querido, Deus faz muita coisa, até quando a gente pensa que Ele não está falando nada. Deus, mesmo no silêncio dEle, Ele está trabalhando na tua vida. Porque lá no livro de Mateus, e eu encerro aqui, diz a Bíblia que o reino dos céus é como um fermento. As mulheres que fazem bolo aí, você pega a farinha de trigo e coloca o fermento, né? Para que serve o fermento? Para o bolo? Quando o fermento está agindo, ele fica assim, ó, pá, pum, pá, pum, pá. Ele faz isso? Não faz barulho nenhum, você nem percebe. Mas uma vez que o fermento foi colocado, a massa cresce. Uma vez que você está no reino de Deus servindo a Ele, Deus não precisa de fazer muito barulho. Eu sei que parece que Deus está em silêncio, Deus não está falando nada, mas olha para mim, Deus está fazendo a tua massa crescer, Deus está fazendo o seu casamento crescer, Deus está fazendo a tua vida crescer, Deus está fazendo o seu ministério crescer, mesmo Deus não falando nada. Continue servindo a Deus. Aplauda o nome do Senhor. A igreja de pé. Vem aqui nesse altar que eu quero orar por você. Vem cá, servos de Deus, servos do Altíssimo. Sobe aqui, vem cá. E o jovem Samuel serviu o Senhor. Vem aqui, corre cá. Nós estamos precisando de servos. Nós estamos precisando de pessoas comprometidas com a obra dele.
Vem aqui nesse altar. Venha fazer parte da geração do avivamento. Corre aqui, vem cá. Vamos cantar. Quando puder cantar, já pode cantar. Vamos cantar. A tua graça me basta. Isso vai